Vamos ver o primeiro versículo que nós vamos ver essa noite. Provérbios 29, versículo 18, declara: onde não há visão, o povo perece. Vamos ler isso juntos? Onde não há visão, o povo perece. Se não tem visão, o que acontece com o povo? O que faz o povo perecer? Falta de visão. Então essa noite nós queremos sair com visão certa, porque nós não podemos perecer mais. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que o Senhor vai ministrar agora, essa noite, Senhor. Senhor, eles não precisam ouvir de mim, eles não precisam ver nenhuma dinâmica que eu vou fazer, não, nada disso. Eles precisam do Espírito Santo agora. Fala, Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Sopra nossos corações, traz atendimento da visão que vai fazer nós viver e não perecer. Em nome de Jesus. Seja com nossas crianças agora, está na viagem, voltando para cá, Senhor. Guarda os ônibus, guarda a estrada, para chegar aqui com aquela alegria que foi impactada das vidas de cada uma dessas crianças, com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar nesse momento. Eu quero falar para vocês essa noite sobre dias, flechas e destinos. Dias, flechas, destinos. 3 palavras que talvez não tenham nada a ver, mas vocês vão ver que realmente vai encaixar muito bem. Nós estamos em dias muito interessantes, muito empolgantes de fato esses dias. Nós estamos em tempos extraordinários. Nós estamos em um momento histórico sem igual. Se nós olhamos mesmo como está andando o conhecimento, por exemplo, o conhecimento da ciência, o que nós temos descoberto sobre o DNA dentro do nosso corpo, como é todo o sistema de genes e tudo isso. E essa minúsculo, mas ao mesmo tempo as maiores coisas lá no espaço, como a NASA tem chegado e descobriu novas galáxias. De fato, eles descobriram que provavelmente tem muito mais galáxias que estava pensando antes. Bilhões, trilhões, estrelas incontáveis. Conhecimento só crescendo cada vez mais. Tecnologia, cada vez os computadores mais rápidos. Celulares, né? Não está mais falando sobre o 4G, já está falando sobre 5G. Está falando sobre a rapidez da comunicação. Comunicação que nós podemos estar falando com pessoa no outro lado do mundo. Face a face. Tecnologia demais. Nós temos carros que conseguem dirigir sozinhos. Eu não sei se já chegou aqui em Brasil, mas lá nos Estados Unidos já tem cidades onde tem carros que estão andando sozinhos. Impressionante, tecnologia. Câmeras que com reconhecimento facial, que pode no meio de multidão achar uma pessoa. Impressionante como nós estamos andando. Porém, quanto mais para frente, mais avanço o homem parece alcançar, mais tumulto, mais caos, mais confusão parece que nós temos. Violência, morte, rebelião, desconfiança, fake news. O que tem hoje em dia que você recebe no seu WhatsApp? Você pode confiar, você sabe se é verdadeiro ou não, você tem que pesquisar para ver se é, porque tudo parece que é fake. Não dá para confiar mais. Nós estamos em tempos difíceis também. Parece que não tem mais jeito. Todas essas coisas estão correndo desenfreado em nossa sociedade. Parece que não tem mais jeito, não tem mais solução. Em quem nós podemos confiar? Nós fizemos uma eleição agora. Quem sabe um regime do governo pode até trazer algumas soluções. Mas a história mostra que nem sempre termina bem. Nós não podemos confiar em homens. De fato, a Bíblia declara, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor Deus. Nós confiamos nele. Amém, irmãos?
O rei Salomão, lá no Salmo 29, 18, ele estava declarando que o povo precisa ter uma visão, porque sem a visão o povo está perecendo, sem visão o povo se corrompe, sem a visão nós estamos sem direção, nós estamos sem noção das coisas. E nós precisamos então descobrir qual é a visão para nossas vidas, porque eu não sei de você, eu não quero perecer. Você quer perecer? Bom, o resto, acho que quer, porque só foi 10 que falaram não. Vocês querem perecer? Não. Você quer o quê? Vida. Fala, quero vida. Eu quero vida. Quem quer vida essa noite? Para ter vida, você precisa ter a visão de Deus. Para de olhar o que o inimigo está falando. Vamos olhar o que Deus está fazendo. Amém, irmãos? Eu recebi uma carta essa semana do pastor Mike Bickle. Ele é diretor do IHOP, né? A Casa Internacional de Oração. Você chama de IHOPE, né? Mas tudo bem, vocês pronunciam diferente que eu. Ok. Né? Mas o negócio é o seguinte, ele está na frente de um grande movimento de oração. E ele escreveu essa carta essa semana. Vou ler um pedacinho. Ele fala o seguinte: nós estamos numa encruzilhada na história. Oportunidades que nós temos que escolher. Oportunidades para avivamento e avanço espiritual existem em níveis quase incompreensíveis, ao lado de distrações tóxicas e passividade que anestesia a alma. A decadência cultural está arrastando nossos jovens para sarjetas da opressão e da perversão. Mas mesmo assim, eu estou cheio de esperança. Se nós dependermos em Jesus, em sua maneira de fazer as coisas, o avivamento pode vir mais rapidamente que um fogo furioso levado pelo vento no auge do verão. Esses são dias verdadeiramente históricos. Os dias e os próximos anos serão de um calibre diferente de dificuldade e de complexidade de qualquer coisa que já tenhamos conhecido no passado. O novo normal não se parecerá com o auge dos anos 80, dos anos 90, no tempo da nossa juventude. Será mais desafiador do que as pessoas esperem, mas as oportunidades do reino estão muito além do que imaginamos. Amém? Nós temos decisões, nós temos um momento que a igreja, o povo precisa escolher coisas. Tem que ter a visão certa. E eu concordo com pastor Mike. Precisamos tomar essas decisões. Decisões que afetam não somente hoje, mas também no destino da nossa família. Precisamos restaurar a visão de Deus, para que nós não perecemos. Amém? Então, nessa noite, vamos dar uma olhada nessas escolhas, essa visão que Deus tem para nós. Primeira coisa, quero falar sobre esses dias. Nós vamos chamar de últimos dias. Os últimos dias. Apenas a menção de últimos dias provoca imagens de caos, de destruição em escala apocalíptica. E quem pode culpá-lo? Afinal de contas, quantas coisas nós estamos assistindo, os filmes que falam sobre destruição do mundo, o fim do mundo, né? Os filmes tipo 2012, né? O dia depois amanhã. Os filmes tipo Mad Max, Matrix, né? Todas aquelas séries de deixados para trás, até dentro da igreja, filmes assim sobre os fins do tempo. E aquelas séries sobre Walking Dead, né? Os zumbis. Tantos filmes, tantas coisas, está falando sobre, nós estamos caminhando para uma destruição terrível. Muitas pessoas com medo que o fim está chegando. O mundo fala da destruição e a igreja clama, Maranata, vem Jesus. Amém? A Bíblia fala muito sobre esses últimos dias. E muito que fala, sim, é assustador. Vamos dar uma olhada em alguns desses aí. Vamos lá, 2 Timóteo 3, 1 a 5, fala que, sabe, porém nisso, que nos últimos dias
perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o poder dela. Ai, 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 isso não é muito bom. Os últimos dias não está com uma aparência muito legal. Será que tem outra coisa que fala? Vamos ver. Lá também, Mateus 24, não está nos slides, pode deixar. Mateus 24, depois você lê, versículos 1 até 14, Jesus mesmo falando sobre os últimos tempos. Os discípulos perguntam, como vai ser os últimos tempos? E Jesus fala, olha, vai ser o seguinte, vai haver pessoas que falam que são cristos, eles vão enganar muita gente. Vai ter guerras, rumores de guerras, vai ter nações contra nações, fomes, pragas, terremotos, falsos profetas, amor vai esfriar. Mas aquele que permanece até o fim, essa será salvo. Tem esperança no meio dos últimos dias. Amém, irmãos? Mas sabem, nem a igreja escapa, porque tem dentro da igreja também tem um engano, tem pessoas que estão também causando esses últimos dias ser terríveis. Vamos ver, 1 Timóteo 4, versículo 1 a 3 fala, mas o Espírito especialmente diz que nos últimos dias alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Pessoas vão deixar a fé. Pessoas vão deixar a fé. Vai ser enganado pelos demônios, doutrina de demônios, dentro da igreja. É triste isso. 1 João 2,18 declara assim, filhinhos, é a última hora. E como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, sem dúvida teriam continuado conosco. Mas eu clico, porque sei que depois da minha morte, volta aí. Mas eles saíram para que se manifestasse que todos eles não eram de nós. O João falando, igreja, dentro, no meio de nós, tem pessoas semeando os últimos dias, dias terríveis. Isso também não era somente no Novo Testamento, não é somente hoje. Também Moisés também falou sobre os últimos dias. Ele sabia que realmente o povo tem tendência de desviar, de perder a visão e perecer. Lá em Deuteronômio, nós vimos aqui, porque eu sei, Moisés falando, porque eu sei que depois da minha morte, vós corrompereis completamente, e vós afastareis do caminho que vos ordenei. E nos últimos dias, o mal vos virá, porque fareis mal aos olhos do Senhor, para provocá-lo a ira, pela obra das vossas mãos. Tem misericórdia. Aquietou todo mundo. Últimos dias terríveis. Ai, ai, ai. Como nós vamos sobreviver isso? Parece que já estamos vivendo esses dias também. Parece tudo que está acontecendo nesse mundo, nós estamos, mas a Bíblia também fala sobre outros últimos dias. Vamos ver o que a Bíblia fala. Lá em Micaías 4, versículo 1 e 2, fala o seguinte: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no topo das montanhas, e será exaltado acima das colunas, e pessoas fluirão em direção a ele, e muitas nações virão e dirão:
vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa de Deus de Jacó, e Ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos pelas suas veredas, pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Amém. Nós temos também nos últimos dias coisas boas, coisas que realmente vai exaltar o nome de Jesus Cristo. A casa de Deus vai ser colocada acima da montanha e as nações vão fluir. Irmãos, eu quero participar desses últimos dias. Eu não quero essas outras coisas que está falando, destruição, tudo isso. Eu quero que Deus está falando nos últimos dias. Eu vou estabelecer minha casa e vou chamar, e vou atrair todas as nações. Eu vou atrair os povos e o povo vai pedir, me ensina. Eu quero andar nos caminhos do Senhor. Os últimos dias está começando a parecer melhor, né? Vamos ver o que mais a Bíblia fala sobre os últimos dias. Atos 2, 17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos, vossas filhas vão profetizar. Os vossos jovens vão ter visões. E os vossos homens vão ter sonhos. Quando? Nos últimos dias. Qual último dia você está vivendo, irmão? Você está vivendo o que o inimigo está tentando levantar contra a igreja, contra a humanidade? Ou você quer viver os últimos dias que Deus estabeleceu? Eu vou derramar o meu espírito sobre todo mundo. Eu vou declarar, seus filhos vão profetizar, e vocês vão ter sonhos, e vocês vão fazer milagres. Qual último dia você quer viver, irmão? Depende de você. Depende de você. Onde está seu foco? Se nós estamos focando o que está no jornal, o que está nas notícias, o que está nos filmes, nós vamos começar a falar, é difícil, não dá, coitada da nova geração, cada geração ficando pior, é difícil, eu não sei. Ou nós podemos olhar o que Deus está fazendo, e Deus está prometendo, a promessa de Deus. Amém? Quem está me entendendo? Os últimos dias não precisa ser o que o mundo está falando, não precisa ser essa destruição. Os últimos dias você pode viver embaixo do Espírito de Deus. Amém? Também nos últimos dias algo muito legal vai acontecer, e nós podemos viver isso já. Amém? Vamos ver Malaquias capítulo 4, versículo 6. E eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande dia do Senhor. Uma outra palavra usada para falar os últimos dias. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Irmãos, nós temos uma promessa aqui preciosa. Porque pensa comigo, esses dias não são fáceis, é verdade. Tem muito contra, estatística está contra você e sua família. Mas Deus também está falando, nos últimos dias, eu vou trazer conversão dos corações, pais e filhos, filhos e pais. Se você não vibra com isso, eu não sei que dias você quer viver, irmãos, né? Porque Deus está declarando, a palavra de Deus declara, eu estou garantindo, eu estou dando uma promessa para vocês. Se você acerta a visão, você pode ter realmente a conversão dos seus filhos. Se você perde essa visão, sabe o que acontece? O povo perece. Pensa comigo. Se nossa visão está no que este mundo está falando, que está nas destruições, está nos problemas, dificuldades, tudo isso, sabe o que vai acontecer? Vai perecer. Mas, se nós olharmos o que Deus está falando, o que Deus declarou, esses últimos dias, eu vou derramar meu espírito, eu vou colocar minha casa em cima do monte, e eu vou converter o coração dos seus filhos. Esses últimos dias vai ser muito bom, vai ser sobrenaturais. Amém, irmãos? Pergunta: qual último dia você quer viver? Qual último dia você quer? Pergunta para seu irmão: quais últimos dias você quer viver? Os últimos dias que você vai viver depende de você. Onde está seu foco? Últimos dias pode dar medo ou pode dar esperança.
Algumas pessoas falam das dificuldades em enfrentar esses dias, especialmente com os filhos. O destino dos filhos estão tão incertos hoje. Preocupado com a situação do mundo, às vezes eu fico preocupado pensando, e meus netos? Se está difícil agora, imagina para meus netos. Eu olho, tantos nenéns nasceram nesses dias, né? Hoje mesmo eu segurei o filhinho do Alan, né? Tão pequenininho, mas ao mesmo tempo, se for difícil para mim, difícil para meus filhos, imagina agora para a geração dele. Uau! E nós começamos a ficar preocupados com isso. Como nós podemos enfrentar, então, esses últimos dias? Como nós podemos preparar? Vamos preparar, então? Esse momento, nós estamos tendo face a face. Lá, face a face para crianças. E vai ser tremendo o que Deus está fazendo para seus filhos. Realmente, você nem pode calcular. Mas deixa eu falar para você. Aquela face a face não vai substituir você, pai. Você, mãe. É muito bom. Mas Deus quer usar sua vida, pai. Sua vida, mãe. Para fazer algo muito mais do que no final da semana. Tiger estava com o que trabalha, né, o pastor com as crianças, né, responsável para face a face. Ele começou a falar para mim sobre essa face. Ele falou: olha, nós vamos falar sobre flechas. Opa, flechas. Aí eu comecei a lembrar. Quando eu era adolescente, lá no colegial, eu tinha aula de arco e flecha, tiro de flecha, né? 40 anos atrás, né? Eu comecei a lembrar, é verdade, poxa, era tão gostoso esses dias, né? Toda tarde a gente tinha os aulas, né? Só que era bem longe, né? E nós treinamos muito, tinha que conhecer o arco, preciso conhecer as flechas, né? Falei, poxa, é verdade, que memória, legal. Mas, Tiger, o que isso tem a ver com crianças? Aí ele falou, vamos ver um versículo. Salmo 127. Salmo 127, versículo 3 e 4, declara o seguinte: eis que os filhos são, o quê? Herança do Senhor. E o fruto do ventre é a sua recompensa. Quem pode falar que seus filhos são recompensa? Aleluia. O seu galardão, meu Deus, que bênção, né? Como as flechas estão na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da juventude. Uau! Aí eu comecei a estudar sobre isso, falar, que legal! Coisas de flecha, arco, eu gosto disso, né? Mas o que será que o salmista está querendo dizer aqui? Interessante que o salmista compara crianças com flechas, né? Bom, como pode comparar crianças com flechas, né? Bom, comecei a pensando, se a flecha é criança, quem é o arqueiro? O pai, os pais, mas principalmente os pais, o pai mesmo, né? E o arco representa o quê? O arco representa o lar. O lar. Flecha, criança. Arqueiro, pai. Arco, lar. Interessante. Então, nossos filhos são como flechas em nossas mãos. Ok? Temos que lembrar, que, primeira coisa, filhos são o quê? Herança. Herança de quem? Herança do Senhor. Não é qualquer herança não. Não é simplesmente uma quantidade de dinheiro para você gastar, usar. Não. Herança do Senhor é diferente. O que Deus dá para nós é colocar em nossas mãos. Para quê? Para nos cuidar. Para nos moldar, afiar e preparar para lançar. Amém?
nós temos responsabilidade, herança. Muitas vezes nós só pensamos em herança para receber algo legal, mas herança vem responsabilidade. Fala, herança e responsabilidade. Isso quer dizer que filhos são responsabilidade. Responsabilidade de quem? Hã? Cadê você para falar? É minha responsabilidade. Pai, está jogando para quem, né? Meus filhos são minha responsabilidade. Pode levantar sua mão e declara: meus filhos são meus responsabilidades. Minhas responsabilidades. Vou ensinar vocês a falar português errado, né? Meus filhos são minha responsabilidade. Isso aí, muito bom. Nós temos que lembrar isso. Isso quer dizer, eu preciso cuidar, eu preciso guardar. Eu não posso fazer qualquer jeito essa flecha. Qual é o propósito? Qual é o propósito de arco e flecha? Qual é o propósito? É o quê? Acertar um alvo, sim ou não? Sim, né? Esse é o propósito. Tem motivo que tem um arco, tem motivo de ter flecha e tem motivo de ter arqueiro. A flecha vai ser lançada para acertar o alvo. Amém? Então, as flechas, por que os filhos são comparados com flechas? Bom, flechas são preparados, colocados na mão do arqueiro com propósito, firmados no arco, lançados para um alvo. Interessante, filhos também. Filhos são preparados, colocados nas mãos dos pais com propósito, firmados no lar e família, com destino e alvo na vida para acertar. Amém? Então, nós precisamos aprender como acertar alvo. Se esse é o propósito, então, como nós podemos acertar o alvo? Primeira coisa, o arqueiro precisa ser forte. O arqueiro precisa ser forte. Lá no Salmo 127, falou o seguinte, que como flechas na mão do homem poderoso, homem forte, são os filhos, né? Então nós vimos aqui, primeira coisa, precisa ser forte. Eu lembro nas aulas da arco, né? Bow and arrow, né? Arco e flecha, né? Eu lembro das aulas, né? Eu tinha 15 anos aí, né? Era magrinho assim, né? E o professor colocava bem longe o negócio, né? E a arca era um pouquinho maior do que isso, mais assim, né? É difícil. Aí eu tentava, aí a flecha ia quase nada, né? Sabe por quê? Porque eu não tinha muita força. Eu precisava aprender a ter força. Porque se eu tento fazer, mais ou menos, não alcançou lá, porque a alvo estava bem longe. E nós vemos aqui, precisa ser forte. Por que o arqueiro precisa ser forte? Porque ele tem que ter certeza que vai acertar o alvo. Ele tem que ter coragem, tem que ter fé. Ele não pode ter medo. O arqueiro vai entrar na batalha e o arqueiro vai mostrar que ele é forte. É impressionante que nossos filhos também precisam saber que o pai é um homem forte. Não forte aqui, mas forte aqui. Forte na oração, forte no Espírito Santo, forte na fé. Nós precisamos ser arqueiros fortes no Senhor. Amém? Tem que ter essa coragem. O arqueiro também é forte porque ele é responsável pela flecha e responsável para acertar o alvo. Quando a flecha erra o alvo, pode ter muitos motivos. Pode ser que a flecha pode, né? A flecha pode ser talvez torto. Essa não está torto porque está feito do, sei lá, carbono, não sei o que é, mas não dá para. Mas às vezes, porque é feito de madeira, às vezes meio torto. Às vezes pode ser que o arco era meio fraco. Pode ser que veio um vento e
desviou. Pode ser que está sem ponto. Talvez não está bem balançado. Tem um monte de desculpas de por que não acertou o alvo. Mas quem é responsável se não acertou o alvo? Quem? O arqueiro. Ele pode dar quantas desculpas que tem. Ele pode falar, vai acertar, como vai acertar? Essa flecha não tem ponto, essa flecha está meio torto, né? Tá faltando uma pena. Como vou acertar? Eu não acertei porque veio um ventinho, né? Mesma coisa com os pais. Nós podemos falar um monte de coisa. Meu filho não presta, meu filho não tem jeito, ele nasceu torto. Veio algumas coisas, aconteceu os ventos da vida, e por isso eu não acertei. O arco, o lar não estava tão forte, porque realmente a esposa não estava, o marido, difícil. Nós podemos ter muitas desculpas, mas Deus está falando que nós precisamos ser arqueiros fortes, que não dá desculpas, mas prepara a flecha, acertar o arco e ajuste para qualquer vento que pode vir, para que possa o quê? Acertar o alvo. Você está entendendo? Está entendendo o que Deus quer fazer também em sua vida como pai, como arqueiro, como mãe? Amém, irmãos? Flechas tortas precisam ser endireitadas. Arco fraco precisa ser reforçado. Ventos imprevistos precisa fazer alguns ajustes. E arqueiro precisa aprender a ser forte no Senhor. Amém? Segunda coisa, as flechas precisam ser preparadas. Lá no Salmo 27, as flechas que estava falando aí, não são flechas como essa, que foi fabricado numa empresa, produção em massa, não. As flechas lá no Salmo 127, eram de madeira. E cada arqueiro, ele precisava pegar madeira, ele precisava cortar, moldar, afiar. Ele mesmo é responsável de colocar as penas certas. Ele cortava no tamanho certo. Ele era responsável de preparar. Não tinha essa coisa computadorizada, feito de computador. Eu sei, mas não está saindo. Às vezes a língua fica. Então, mas não tinha esse privilégio. Mas sabe alguma coisa? O arqueiro não preocupava com isso, porque cada flecha era preciosa. Era obra de arte dele. Ele investiu tempo em cada flecha para realmente acertar, para garantir que essa flecha vai alcançar o alvo. Sabe por quê? Porque a vida dele dependia dessas flechas. Dependia dessas flechas para vencer a batalha. Amém? Amém, irmãos? Necessário que cada arqueiro moldar cada flecha, ponto, vareta, as penas, cada parte importante para voar corretamente. O arqueiro investia na flecha, cuidava muito bem. Assim como nossos filhos, nós temos que moldar, afiar e depois lançar para acertar o alvo. Amém, irmãos? Como nós vamos fazer isso? Como você faz isso, moldar seu filho? Vamos dar uma olhada em alguns versículos aqui. Pode aí, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 em diante. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu poder. E essas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa, quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares, e as levarás atadas como sinal em tua mão, e elas serão como testeiras entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quer dizer, pai, você não pode parar de falar de Deus.
é constantemente. É quando você levantar, quando você deitar, quando você sair, quando você entrar. Você está levando seus filhos para a escola, você está falando sobre Deus. Filho, você é um presente de Deus, você é inteligente. Deus vai dar para você inteligência para passar aquela prova. Você vai ser o melhor aluno, porque Jesus Cristo está com você. Ele vai entender, está indo para o supermercado, você está lá, filho, vamos orar para Deus abrir uma vaga para nós estacionar, porque esse estacionamento no tal é difícil. Mas está falando de Deus. Sabe, você está entendendo? Porque às vezes o único tempo que nós estamos falando sobre Deus é quando, filhos, vamos lá, tem que ir para a igreja agora. Pai, se as únicas palavras que vocês têm sobre Deus é domingo, você é um arqueiro irresponsável. Porque nós temos que estar moldando, afiando, como? Constantemente. Porque Deus fala para vocês, se você não está falando sobre Deus para seus filhos, o diabo está ocupando espaço e falando muito dele. E ele vai ocupar a mente dos seus filhos. Ele vai destruir todo o processo que você acha que está fazendo, porque você trouxe para PB Kids. Deus está chamando-nos para fazer muito mais. Provérbios 22:6 declara o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, olha a promessa aqui, irmãos, quando for velho, ele não vai desviar dele. Você quer ter certeza que seu filho vai estar firme no caminho do Senhor? Você tem que começar cedo. Quer dica? Começa quando, antes mesmo que estar formado, já começa a orar. Antes mesmo que Rebeca foi lá no ventre, nós já estava orando para nosso filha. No ventre, começando já a cantar louvores, falar com ela, com o Jonathan também. Nasceu, primeiras coisas que nós fizemos é orar junto com os filhos. Eu quero que seja a última coisa que eles ouviram sair da minha boca também, seja que Deus abençoe, que continue andando com Jesus Cristo. Que as primeiras palavras que eles ouviram foi sobre Deus, que sejam também as últimas palavras. Paz. Ensina o caminho constantemente. Mais um versículo. Próximo versículo aí. O filho entrega assim, traz vergonha para sua mãe. A flecha que fica lá, aqui sozinho, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Nada. Vai acertar alvo? Não. Se a flecha tenta por si, tentar acertar, vai acertar? Vai trazer o quê? Vergonha. E não acertou, né? Não conseguiu, né? Mas eu sou independente. Não preciso do meu pai. Não preciso da minha mãe. Isso traz vergonha. Palavra de Deus, filho, não fica entregando para si mesmo, não. Deus tem mais para você. Amém, irmãos? Mais um versículo aí. Também corrige o teu filho, e te dará descanso, e dará deleites à tua alma. Você quer ter alegria no seu coração? Corrige seu filho. Eu sei que psicologia hoje fala, não, você não pode colocar limites, não pode falar não, essas coisas, porque vai causar trauma para seu filho. Outro dia eu vi no jornal, lá na Austrália, um psicólogo falando que quando você vai trocar a fralda do seu neném, você tem que pedir permissão. É verdade. Por favor, você deixa eu trocar sua fralda, né? Porque não quer causar trauma. Irmãos, que isso? Deus colocou essa herança em suas mãos para sim colocar os limites. Limites do quê? Limites de Deus em volta, cercado por nosso Deus. Ele precisa ouvir alguns nós. Precisa sim. Amém? Pais, suas flechas estão em suas mãos. Não coloque nas mãos dos outros. É sua responsabilidade. É sua. Hoje nós temos muitos profissionais para preparar, para cuidar dos nossos filhos. Pois, afinal de contas, nós não temos tempo, né? Mais e mais estamos entregando nossas flechas nas mãos dos outros. Televisão, computador, celular, para cuidar do tempo de entretenimento, tempo de diversão,
Pois isso dá mais tempo para você, pai, para trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro, para comprar o quê? Uma televisão maior. Um computador mais rápido. E o celular iPhone 10. E qual é o novo? iPhone 10, o quê? R? X? Não, 10. 10. Mas tem um outro novo que saiu. 10S, sei lá o que é. Eu estou atrasado. Eu sei que tem um novo aí. Nós temos educadores profissionais que ensinam, sim, ler, escrever, matemática é muito bom, mas hoje em dia as escolas estão tentando também, e nós estamos entregando para nossas escolas para ensinar educação sexual, ideologia de gênero, ética, moralidade, política, filosofia. Deixa eles lá na escola. Para quê? Para que eu possa ter mais tempo para acumular as coisas que eu quero. Tem os profissionais para ensinar seu filho para jogar bola, para nadar. Porque, afinal de contas, isso vai ajudar você a não perder paciência, né? Você já tentou ensinar uma criança a andar de bicicleta? Leva tempo. Tem que ter paciência. Jogar bola. Paciência. E temos profissionais, depois, quando o seu filho cresce, tem psicólogos que estão na área de aconselhamento para ajudar seu filho a descobrir qual seria a profissão futura dele. Afinal de contas, nessa altura do campeonato, você não conhece mais seu filho, você não sabe o que ele quer. Nós temos profissionais até espirituais, para nas igrejas, pastores jovens, adolescentes, que podem ensinar como cantar músicas, como fazer parte de um acampamento, tudo isso. Porque afinal de contas também, nós não temos tempo para isso em casa, né? Nós temos tempo para outras coisas. Pai, seu filho já viu você orar? Quando foi a última vez que seu filho viu você orar? Pai, seu filho sabe qual time você torce, né? Mas seu filho sabe qual passagem bíblica você gosta de ler? Seu filho sabe qual série você está assistindo na televisão, né? Mas ele sabe qual música de louvor leva você aquele choro de alegria, de exaltar Deus? Seu filho sabe momentos que não pode mexer com você porque você está assistindo o jornal, sim, mas será que ele sabe seu lugar secreto, onde você chama para junto orar? Você está me entendendo, pais? Deus está chamando nós para investir. Deixa eu falar para vocês, pais, seus filhos são suas flechas, amém? Não pode também, nós não podemos errar nisso. Precisamos ter certeza do alvo. Não pode lançar qualquer jeito sem destino. Um guerreiro não tinha luxo de desperdiçar suas flechas. Lançar flechas sem destino resulta em flechas tortas, quebradas e perdidas. Flechas são valiosas e não pode lançar qualquer jeito. Isso seria um arqueiro irresponsável. Se um arqueiro, ele pega a flecha e ele começa a falar: eu não sei exatamente onde vou soltar, né? Será que, eu acho que essa é a direção bom, nem consigo sair, mais um pouquinho forte, vamos ver se, não, será que essa é a direção? Talvez, né? Depois eu compro outros. Nós não podemos lançar qualquer jeito. Nós temos responsabilidade de ter certeza do alvo. Obrigado. Um arqueiro é responsável. Aquele que não dá valor às suas flechas é irresponsável. Não seja um arqueiro irresponsável. Somos chamados para formar e moldar nossos filhos. Não pode deixar ele se moldar para si mesmo. E não pode deixar as iniquidades. Outra coisa aí. Não pode deixar iniquidades do passado definir sua flecha.
Nossa família é assim. Nossa família tem esse problema. Sabe, o seu avô era assim, né? Sabe que isso é lançar sua flecha para trás. Irmãos, pais, você pode parar essa coisa da família passada, as iniquidades. Você pode declarar, hoje mesmo eu declaro que acabou isso. Agora tem uma nova lança, um novo alvo. Nós estamos indo para frente, porque Jesus Cristo é nosso alvo. Amém? Você não pode atirar em qualquer direção. Você não pode errar o alvo. Tem um alvo, mas o alvo não é uma profissão bem sucedida. O alvo não é estudos numa universidade top. O alvo não é dinheiro, bens ou herança para garantir o sustento. Qual é o seu alvo? Qual é os sonhos para a sua família? O alvo é o reino de Deus. E não pode errar nesse alvo. Quem determina a direção da flecha? É o arqueiro. Quem determina a direção do seu filho? Você, pai. Você, mãe. Os pais, mais que qualquer outra pessoa, determina a direção dos seus filhos. Eu creio em Deus. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no céu. Eu creio na salvação dos meus filhos. Então eu vou ensinar meus filhos. Eu vou fazer tudo para que eles sejam flechas bem preparados, num arco bem estruturados, para lançar e acertar o alvo. Amém? Glória a Deus. Pessoas podem falar: seus filhos são bonzinhos, bem educados, bonitinhos. É legal ouvir isso. Mas eu não quero filhos bonzinhos. Eu quero filhos que são discípulos de Jesus Cristo, cheios do poder do Espírito Santo, que ama Deus acima de todas as coisas. Eu não quero meus filhos também ser envergonhados. Interessante, o próximo versículo, lá em Provérbios 127, versículo 5, olha aqui. Feliz é o homem que tem sua aljava cheia delas, ou deles, nesses filhos. Não serão envergonhados, mas falarão com os inimigos no portão. Quer dizer, vai enfrentar o inimigo e vai vencer. Amém? Você, pai, precisa ensinar, preparar seu filho para vencer. Não vencer no mundo das coisas, mas vencer contra o inimigo. Porque o inimigo vem para roubar, matar, destruir. Mas Jesus Cristo veio para fazer o quê? Dar vida. E vida abundante. Deus fez-nos para realmente vencer. Quando seus filhos estão enfrentando o inimigo do reino de Deus, eles vão estar fortes na verdade, amém? O inimigo, ele vem com mentiras. Eles vêm com mentiras. Ele vem falar: filho, você pode viver certo jeito, você pode andar desse jeito, você pode fazer o que quiser. O diabo vem falar: filho, você pode ter sexo fora do casamento, você pode beber, você pode fumar, você pode experimentar as coisas. Afinal de contas, filho, você é um jovem, e jovem precisa aproveitar o tempo. Mas pai, se você não preparou sua flecha, sabe o que vai acontecer? Seu filho vai escutar o diabo e vai acreditar nele, e vai fazer e andar nesse alvo. Mas, se você realmente tem seu filho, uma flecha bem preparada, moldado, afiado, o inimigo vem para ele e falar: você pode ter sexo fora do casamento. O filho vai falar: espera aí, meu pai me ensinou que casamento é coisa sagrada. Somente um homem e mulher depois do casamento pode ter sexo. O inimigo vem falar: você pode beber, você pode fumar, não, meu pai me ensinou que esse corpo é templo do Espírito Santo. Eu não vou fazer coisa que vai estragar. Não. O inimigo vai falar: você pode aproveitar, porque de fato, afinal de contas, a igreja é quadrada, a igreja está fora. Mas o filho vai falar: espera aí, Satanás.
Você está dizendo essas coisas, mas meu pai me ensinou que você é mentiroso. E nós temos Jesus Cristo como o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E meu pai me ensinou que só tem um alvo. E esse alvo é Jesus Cristo. E nosso alvo é para acertar. Para realmente declarar em nome de Jesus a verdade. Oh! Você está entendendo? Você foi chamado para ter flechas para acertar o alvo. Como seu filho vai responder? Depende muito como está seu arco, com você que estava com o arqueiro e como você preparou a flecha. Amém? O destino Deus tem preparado para nós. Depois você vai estudar. As crianças já chegaram? Está tudo certo? Como é? Alguém me dá um aviso? Senão eu vou continuar. Alguém me dá uma luz? Bom, destino. Deus preparou o destino. Ele deu para nós, escolha os dias, visão, os destinos, dias. Quais dias você vai viver? E deu flechas em nossas mãos. Essas flechas não somente representam nossos filhos, mas nós também. Dependendo dos dias que nós vamos viver, dependendo como nós fazemos as flechas e arqueiro, nós vamos ter destino que Deus preparou para nós. E qual é o destino que Deus tem para nós? Jeremias 29:11 falou: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. São pensamentos de paz, pensamentos de bem, não de maldade, mas de um futuro e esperança. Deus está declarando: eu tenho para vocês algo que você nem pode imaginar. Como está lá em 1 Coríntios 2:9, fala: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente consegue imaginar o que Ele já preparou para aqueles que amam. Deus tem um destino para você. Deus tem preparado para você. Lá também em 1 Coríntios, aí, no próximo versículo aí, o 2,14, agora graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e faz manifesto o cheiro do seu conhecimento por meio de nós em todo lugar. Oh, Deus tem destino. Depende de você, como você vai acertar isso. A maneira que você está preparando seus filhos vai determinar o destino dos seus filhos. Amém? O destino dos seus filhos realmente está em tuas mãos, arqueiro. Nós vimos isso lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Fala assim: hoje, Moisés falando para o povo de Deus, vosso de Deus aí: hoje invoco os céus e a terra como testemunhos contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha aqui, agora escolham a vida, para que vocês e quem também vive. Suas escolhas vai determinar os seus filhos. Sim, você não pode entregar a vida sozinho para eles, né? Eles precisam, mas você está caminhando eles para essa direção. São flechas em suas mãos. Amém, irmãos? Êxodo 20 declara que Deus é um Deus zeloso, que visita a iniquidade até a terceira e quarta geração, mas derrama misericórdia, bondade, graça até 1000 gerações. Eu não sei o que você quer. Eu não quero viver essas 3, 4 gerações repetindo maldição. Eu quero viver 1000 gerações de descendências com graça e misericórdia de Deus. Amém? Nossos filhos são a herança do Senhor. Estamos nos últimos dias. Temos que lançar nossas flechas certas para o alvo, certo? Não podemos errar. Pai, você quer acertar? Você precisa então aprender a tirar certo. Para concluir, já chegaram? Tá, 5 minutos. Me dá tempo para falar com vocês um pouquinho mais. Porque essa conclusão é agora você. Eu já falei bastante, agora vocês. Nós estamos nos últimos dias. Não tem mais tempo para desperdiçar. Como você vai viver esses dias determina seu destino.
Como você está influenciando o destino dos seus filhos? Eu escutei uma música outro dia, preparando para essa mensagem. Música linda, fala o seguinte: Senhor, me faz mais como Tu. Me ajuda a ser mais como Tu, porque meu filho quer ser como eu. Lembra quando o filho pequenininho fala, eu quero ser igual ao meu pai, né? Quero ser igual ao meu pai. Eu fico pensando, por que quando cresce, o filho não fala mais isso? Eu acredito que talvez é porque nós não preparamos a flecha da maneira certa. Senhor, me ajuda a ser como Tu, porque meu filho quer ser como eu, e eu não posso errar. Amém? Você está me entendendo? Se você realmente quer acertar flechas, se você quer se tornar arqueiro forte, quer realmente acertar alvo com seu filho, eu quero chamar vocês agora nesse momento, ficar em pé, e se quiser ainda mais um passo, vem aqui na frente, eu quero orar com vocês pais. Se está com seus filhos, talvez, traz junto aqui, vamos orar, vamos abençoar essas flechas, e vamos declarar, Pai, eu não posso errar mais, eu preciso caminhar essas flechas para o caminho certo. O mundo muitas vezes parece estar roubando nossos filhos, está na hora de falar, chega, chega, o inimigo não vai roubar, eu vou acertar o alvo, eu vou acertar o alvo. Você está aqui essa noite, então durante esse tempo, cadê a equipe de louvor, vamos agora nesse momento, colocar diante de Deus. Se está com seu filho, começa a adorar, começa a abençoar, adorando a Deus por essa vida, agradecendo por essa vida, essa flecha tão preciosa que o Senhor deu, herança do Senhor. Começa a abençoar, começa a declarar, sim Senhor, me ajuda a moldar, afiar, preparar e lançar. Eu não posso errar, meu filho não pode errar nesse mundo. Eu não estou falando sobre a profissão, não estou falando sobre os estudos, eu estou falando sobre o reino de Deus. Começa a declarar, Pai, eu preciso mesmo, Senhor. Meu filho, flecha em minhas mãos, Senhor. Me ajuda a ser arqueiro forte. Me ajuda a ser o Pai. Me ajuda. Oh Senhor, declara, meu alvo é Jesus Cristo, meu alvo é Ele, somente Ele. Senhor, abre minha agenda, deixa eu investir tempo no meu filho. Eu não posso perder, eu não posso lançar qualquer jeito, eu não posso mais errar. Nós estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos dias. Não pode errar agora. Preciso. Abençoa esses filhos. Comece a declarar. Oh,